Meu convidado aqui no downtown do Everest, no restaurante Açores, no 16º andar dessa torre que é o Hotel Everest, com uma visão de 360 graus na cidade, aqui no centro histórico. É considerado o único mecânico de Porto Alegre que é empresário, tem helicóptero, anda de terno e é o único mecânico que passou por duas gerações. A geração de Gessi, o grande Gessi, português, os caras que regulavam carburadores, virabrequim roletados, na época Áurea de Tarumã, Desbrolho, Janjão, Haroldo Bauman, esses pilotos. Foi piloto. Certa vez pegou todas as suas economias e o seu dinheiro e comprou uma BMW 0 bala. Né? Porque BMW era status. 93, ter uma BMW 325 era status. Hoje, BMW todo mundo tem. Tem BMW de 110 mil, a série 1 aí, que é o preço de um Tofani GT, não, de 2 Tofani GT, né? Porque um Tofani GT vai estar uns 50 mil na Tramonto, que seria um mega palio. Na época que o cara tinha BMW, importação fechada, era o top. Eu estou falando do meu amigo Hugo Almeida, que o deslocamento é via helicóptero. E o Hugo Almeida, que está aqui no Everest, sorrindo com esse sorriso sério, esse sorriso britânico. Hugo, tirando brincadeira, que não houve brincadeira, nem exagero, tudo que eu falei foi verdade, a transição de um mecânico que passou por uma época analógica, se existiu essa época, foi para uma época digital hoje, foi muito difícil. Foi. Não, mas antes, deixa eu só dizer o seguinte, né? O mecânico que usa terno, que nem eu, né? Mas é só para vir num programa, para prestigiar o meu amigo. Esse programa aqui não é por acaso que eu uso terno. Ele para dar entrevista, para bater foto em casamento, ele coloca a fatiota, que não é o terno, né? É, uma fatiota. E sempre a mesma, né? Sempre a mesma. Não, tu sabe que, na verdade, quando eu comecei com a oficina, tinha muito, hoje tem pouco, né? Tinha preconceito sempre teve preconceito do mecânico, né? O mecânico é aquele cara que era sujo de graxa até os cabelos, com uma Brasília velha, né? Com um barrigão para fora, camisa toda rasgada. E esse preconceito eu tinha até da minha mãe mesmo. O cara é mecânico, não, né? É assim, mas eu achava que não, que a oficina, o cara fazer o que gosta, fazer uma coisa que é apaixonado, tu consegue fazer bem feito, tu consegue ganhar dinheiro com isso também. Na época do Gessi, do Manivela, desses caras que eram top na época, né, que eram os conhecidos, eu era guri nessa época, então eu via as oficinas do cara, deles era um encanto, né, pra gente que ficava só olhando de fora, nem podia chegar muito perto, né, então a gente se inspirava muito. Eu me inspirei muito nas oficinas dele, porque eu achava... era tudo certinho, era laboratório onde que eles faziam carro de corrida. Era uma oficina com poucos funcionários, normalmente era o mecânico e 2 ajudantes. Isso, era ele que fazia tudo, os funcionários só lavavam peça, entregavam umas peças limpas na mesa, mas quem montava era ele, era o próprio mecânico mesmo que fazia a montagem de um motor de competição e era tudo limpinho, tudo bonito. Na época a gente não via isso, só via isso em revista. Então eu olhava aquilo ali e ia chamar muita atenção, e eu achava que quando que eu resolvi que eu ia ter oficina, eu queria que fosse daquele jeito. E é assim hoje. Agora, hoje a coisa ficou mais digitalizada, né? Regular um carro é um computador, né? E a gente, que nem tu falou, eu passei por essa transição. Eu tenho um mecânico trabalhando comigo já há 21 anos, e quem trabalhava antes dele ainda era o pai dele, e era numa época que se mexia em platinado, condensador, carburador, e hoje não se mexe mais nisso, né? Hoje, inclusive, para mexer num carburador tem que ser só um serviço programado, marcado, porque sabe que só podemos mexer um carburador por dia, enquanto que injeção eletrônica é tudo... Essa gurizada que tem, os mecânicos hoje em dia não conheceram carburador, né? Vai vir injeção direta, né? Já está existindo. Na Europa é direta. Né? Já tem alguns carros, né? Da própria Volkswagen já tem alguns carros com injeção direta. A Mercedes já tem carro com injeção direta, a BMW já tem. Tem mais vantagem direta?
É mais evoluído, né? Não tem os bicos. É um pouquinho diferente dos bicos, tem, né? Mas é um pouco diferente. É um sistema bem mais avançado, né? Quase que nem um diesel, assim, sabe? Tem uma bomba injetora que injeta direto no cilindro, mas todo mapeado eletronicamente. Hoje o bico é um bico para cada cilindro, é o multi-point. Antes era single point. Começou com um bico no carburador, um corpo de borboleta com um bico injetor ali que distribuiu. Depois evoluiu para um bico injetando em cima da cabeça do cilindro de cada cilindro, que era até agora há pouco ainda é o que tem de mais avançado. Agora já está vindo essa injeção direta. O Jetta já é injeção direta, né? O Jetta com motor turbo. É aquele que o motor simples. Top. Isso, aquele ali já vem com injeção direta. O Passat alemão também, aquele. Eles andaram para a economia para competir no mercado, eles fizeram esse outro Jetta com motor 2.0, que baixaram um pouquinho. Esse aí é o motor de Santana. Esse é o mais barato. É aquele motor do o AP que foi melhorado. Evolução do AP com fluxo cruzado ali para poder baixar um pouco o valor para poder competir no mercado nessa linha de carro médio, né? Agora, Hugo, foi feita uma pesquisa na Inglaterra, você está na revista Quatro Rodas, que tem um colunista dela que é de uma revista inglesa, que o motor mais evoluído do mundo é o motor da Fiat, aquele do Chianso, o Multi-Air. Já ouviu falar desse motor? A gente ouviu falar o que a gente ouve falar em revista, assim, mas abrir, mexer nele assim, e ver as linhas dele em dinamômetro, isso eu não tive prazer. A modernidade do motor, os europeus acham que é o nível de poluição que ele causa ou não. É o nível de poluente dele. Se tu vê por esse sentido, até pode ser mesmo, né? Mas, né, na verdade, a eficiência do motor, talvez ligado diretamente a poluentes, porque ele não tem perdas no combustível que ele admite para transformar isso em energia. Ele não tem quase perda, porque na verdade o poluente é o excremento, né? É o excremento que sairia da queima, que é o que descarta. Então, quanto mais poluente, mais porcaria ele está deixando de fazer. Quer dizer, ele está queimando muito combustível para poder tirar pouca potência, então sai muita coisa que não é queimada. Então, aí, baseado nisso, que eles fazem a evolução desse motor em função disso, né? Agora, você foi piloto naquela época de Tarumã, que Tarumã era um auge, né? Hoje Tarumã é interessante, Tarumã ficou meio que no passado, quando a gente fala em Tarumã, né? Ficou mais quilômetro de arrancada, esses eventos, mas hoje parece que o Velopark tomou conta do automobilismo no Rio Grande do Sul. E naquela época Tarumã era um point. Tu viu muita evolução de talento. Não vou falar em tecnologia, que não dá para comparar. Daquela época para agora? De talento? Tu sabe que, na verdade, eu acho que na época nós temos talentos ainda aqui no Sul, mas eu acho que na época nós tínhamos mais talentos. Nós temos, não vou dizer que o que tem hoje é menor que a nível de qualidade daquela época, proporcionalmente. Mas nós temos hoje os pilotos talentosos, mas não a quantidade que tinha antigamente. A gente tinha bastante gente. Agora, por que naquela época o automobilismo gaúcho era mais pujante? Hoje, automobilismo gaúcho, o que nós temos de automobilismo? As corridas de campeonatos nacionais, de Stock Car, que vem correr aqui, de GT. Mas antes, uma corrida de Volkswagen, uma corrida de... Até nem vou falar de carreteira, que é bem mais antigo. Levava 40 mil pessoas em Tarumã, 50 mil pessoas, era um público de Grenal. E hoje parece que isso aí saiu de moda. Por que tu acha isso? Eu acho que mudou muito o mundo, né? Porque, vamos dizer assim, Porto Alegre, Rio Grande do Sul era menor, né? Vamos dizer assim, a quantidade... Quando tinha um evento desse, era meio que um evento único, era uma coisa muito festejada, era uma coisa... muito glamurosa na época, corrida de carro. Hoje não é mais assim, né? Então tem muito, parece que banalizou tudo, assim, não tem muito mais, o pessoal não dá mais muita importância, não sei se está se fazendo muitos outros tipos de coisa, todo mundo sempre muito ocupado, é difícil tu conseguir trazer muita gente para um evento que tem o gosto mais comum para todo mundo, né? Não sei se... Não está muito fácil mesmo de fazer esse tipo de evento hoje em dia.
Acho que o evento no automobilismo, na tua opinião, ele, como as pessoas têm um acesso muito grande, principalmente com televisão, a eventos top, que nem Fórmula 1, Fórmula Indy, que na época era mais difícil, isso aí tirou um pouco do ineditismo? Não, tu pode ir a própria uma Stock Car. A Stock Car, ela junta um público bom, mas ela junta um público bom considerando assim que tem muita empresa forte patrocinando, onde que eles... E uma vez por ano também. Vem aqui uma vez por ano. As empresas que promovem, cada empresa que patrocina, ela se responsabiliza por movimentar a parte dela. Os que estão torcendo para ela, o público dela, consegue reservar a paddock, reservar a arquibancada para o público dela. Então, as empresas que patrocinam, as empresas se preocupam com isso. Então, o evento meio que vai sozinho, né? Mas hoje em dia tu não consegue fazer uma coisa onde as empresas não tenham um apoio muito forte de empresas, não consegue. Naquela época não tinha empresa, era o Leonel Frederich levando os amigos dele lá para ele, o nome dele, o Janjão, o Sbroli, você, aquelas pessoas que traziam gente, né? Lá na época a gente corria por amor à camiseta mesmo. A gente corria praticamente nós para nós mesmos, né? A gente convidava o... Você lembra do Fernando Moza, do Gordo Moza? A gente tinha muita, e era sempre os mesmos, né? Tipo, ia e mexia e virava e era sempre os mesmos correndo. Às vezes tu olhava a piloto correndo em 3 ou 4 categorias junto e se encontrava e assim era, não. E virava ano e começava ano e era sempre os mesmos. Mas conta essa história de ter uma BMW em 93. Olha, 93 foi quando o governo Collor abriu as importação. Naquela época, o Brasil vivia os carros Sport Escort XR3, o Cadete GSI. Ver uma BMW na rua era uma coisa do outro mundo, era do corpo consular de um cara muito rico. E disse, comprou a BMW. Não, eu acho que tu sabe que na época, na verdade é o seguinte, eu tive uma BMW 93, mas eu tive isso em 95, quer dizer que ela já tinha 2 anos de uso, né? Já era um pouquinho mandrake. E na verdade é o seguinte, talvez eu acho que fosse aquele complexo que eu tinha do próprio preconceito contra o mecânico, que o mecânico não podia ter nada, não podia ser rico. Acho que talvez isso eu tenha forçado a situação de eu comprar fora de época mesmo. Eu apostava todas as minhas fichas no carro que eu tinha e comprei uma época uma BMW e talvez para mostrar para os outros, ou para mostrar para mim mesmo que eu conseguia fazer, que eu conseguia ter as coisas que eu gostava com o dinheiro que era da minha profissão, que era a mecânica, né? E eu acho que talvez forçar eu a provar para mim e para os outros que eu podia ter, né? Que um mecânico podia fazer o que gostava, sendo correto e ainda ganhar dinheiro. Você acha, na tua visão, o mecânico da oficina mecânica particular, que nem você, e as concessionárias, antes existia o mecânico particular, tinha mais mecânicos particulares que hoje? Houve uma depuração do mercado com a queda de preço nas concessionárias para arrumar o carro, que não é tão mais caro que nem antes? Tu sabe que é o seguinte, né? Hoje eu considero uma concessionária, eu considero ela meu parceiro, não meu concorrente. Porque a gente depende muito dela. E eu sei que eles também dependem da gente. Tanto é que eles têm preço, às vezes, diferenciado para a oficina, eles têm informação, eles têm treinamento para o pessoal de oficina, mas eu falo de oficina de qualidade. Eles têm treinamento para o pessoal trabalhar com os carros deles, porque eles não conseguem manter os carros deles todos que eles vendem. Embora hoje em dia esteja um pouquinho separado da concessionária, a venda da manutenção, né? Então, eles querem que seja bem tratado. Eu acredito, assim, ó, tem marcas, tem fabricantes de carro que pensam desse jeito, tem fabricantes que não pensam desse jeito. Tem fabricantes que não deixam a gente nem entrar numa oficina deles, né? Que eles têm medo, acho que, de que a gente... Da concorrência, mas eu não considero concorrência, né? Eu acho bacana o jeito de que eles tratam a gente porque eles estão cuidando dos filhos deles, estão sabendo que a gente vai cuidar bem dos filhos deles, né? Que no caso dos carros que eles estão vendendo, né?
Eles estão preocupados em fazer a venda do carro e ser bem atendido numa concessionária, e quem mexer no carro deles também saiba mexer e que aí aplique as peças corretamente, né? Então eles se preocupam em vender peças originais e se preocupam em que quem tem aplicando a peça original força a situação às vezes de vender uma peça original porque sabe que a qualidade é diferente. Você acha justo a fábrica dar garantia, mas se você não trocar o óleo na revisão, não for trocado na concessionária, você perder a garantia e você vai trocar na concessionária? Às vezes tem marcas que cobram R$500 uma troca de óleo, com filtros e coisa, que isso vai num posto de gasolina e não gasta mais do que 100. Você acha certo isso? Tu sabe que isso aí é... Tu me dá umas facadas, né? Tu me bota a espada. É uma curiosidade que muita gente está em casa e você sabe. Na verdade é o seguinte, isso acontece, eu acho que acontece em tudo, né? Os bons pagam pelos ruins, tá? Eles forçam isso porque tem gente que não faz nada mesmo e que nunca troca óleo e depois dá qualquer coisa no motor, eles vão lá reclamar. E vão com o Procon, e vão com isso, mais aquilo, com todos os direitos para reclamar um motor de um carro que fundiu porque ele não trocou óleo, e eles querem dizer que foi feito, mas aí ele diz e arranja uma notinha que trocou o óleo não sei aonde, que fez as coisas que tinha que fazer, e na verdade não fez nada, e aí fundiu e eles têm que pagar. Então eles acabam forçando a situação de darem garantia mesmo, se realmente veem tudo que está acontecendo. E aí tu paga pelo cara bom, paga pelo cara ruim. Agora as revistas estão dizendo que o melhor negócio é o carro aquele que tem as revisões mais baratas. Não, mas aí... O seguro mais barato. É uma campanha de esclarecimento, porque aí tu compra um carro, que nem um amigo meu comprou uma BMW e disse que uma revisão de uma BMW é R$3.000. Tá, mas se o cara tem dinheiro para comprar... Mas esse não tinha tanto. A bola dele não era para BMW. Não, mas uma BMW hoje, uma BMW, continua, vamos voltar a falar daquela BMW de 93, aquela BMW hoje está mais barata, Tá mais barato que aquele Lada que tu quer comprar de 7 Aquela BMW, ela já ficou genérica. É que eu conheci um Lada, que é o carro que o Osama Bin Laden dirigia no Paquistão. É o carro que tem em Cabul. Um custo pequenininho, é considerado o carro mais feio do mundo, mas é um carro resistente. Tá, então presta atenção. Se vocês verem um Lada aí dentro, pode escrever que tá o Chicão Teofani dentro em cima, porque é o único que eu não vi nenhum ainda em Porto Alegre. Eu falei com o Hugo Almeida, Diego, não te esquece, hein? Tá aqui, ó, endereço de Hugo Almeida. O Hugo Almeida é aquele cara que é que nem aquela propaganda do álcool. Um dia você vai precisar dele se você tem um carro usado, porque o mecânico é aquele cara que tu sempre vai precisar um dia. Né? Ele vai... É porque, na verdade, é o seguinte, o dia que ele precisar de mim, ele nunca mais me larga. Gostei. Isso aí, ó, campanha de marketing para você que está solteiro. A mulher, você tem que dizer assim, a mulher que fica comigo nunca mais me larga. Interessante isso aí, né? Quem for na minha oficina uma vez não sai mais de lá. Ele vai sentir a confiança. Eu sou teu cliente. Não é só porque ele vai ver. Não, ele vai sentir a confiança do jeito que ele é tratado. Eu sou teu cliente, não sai de lá. Sim, sim. Eu falei com o Hugo Almeida, tem helicóptero, primeira BMW, só que comprou em 95, já era 93, então não era zero. Não era zero. Não era hatch aquela? Não, aquela ainda não. Mas eu assim, eu não podia, que nem esse teu amigo, não podia nem piscar. Se por acaso ela estragasse qualquer coisa, tá. O cara não podia nem dizer. Sentava num buraco e parava o carro, voltava a ver o buraco, senão, e tinha que ir para casa. Não tinha para casa, é a pé ainda. Eu falei com o Hugo Almeida, a gente continua nessa nossa madrugada.
I'm back again. I'm back again. And it's been so long, but I got here in the end. Never again. Never again will I leave you. Tough Oil, the most slippery substance known to man, and the only engine treatment ever listed in the Guinness Book of World Records. Listed as the world's most efficient lubricant, tests show that you can't get any better than Tough Oil. Tough Oil is used worldwide with exceptional results in hot or cold weather. Tough Oil, your engine's best friend. Quietly, we are changing the world.